Olá, senhores, eu sou o Lion e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscreva no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Irei tecer aqui algumas palavrinhas num vídeo um pouco rápido aqui, não irei fazer um vídeo muito longo, para falar a respeito desse debate que houve entre as feministas e os produtores da Red Pill, representados aí pela Jamile Venceslau e pelo Saldanha, contra a Caroline Sardá e a outra feminista aí que eu esqueci o nome, também nem me interessa saber, eu confesso que eu não assisti essa porra desse debate, não me interessa, né? Eu confesso que eu não tenho tido saco para assistir debate ultimamente, porque toda vez que eu assisto debate eu simplesmente passo muita raiva, entendeu? Porque todo mundo que conhece aquele livro lá, Como Vencer um Debate sem ter Razão, sabe que toda pessoa que vai para esses debates aí geralmente utiliza-se de alguns estratagemas desse livro, então assim, é tudo muito manjado, é tudo muito irritante, são estratagemas basicamente psicológicos que consistem em você colocar o teu adversário em posição de inferioridade utilizando-se basicamente de truques, né, argumentativos e não necessariamente falando um argumento que necessariamente vá derrubar a tese contrária e blá 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 blá. Então assim, toda vez que eu assisto o debate, eu não tenho um saco para assistir o debate inteiro, porque sempre alguém utiliza esse estratagema e eu acho que isso é algo imoral, eu acho que isso é contra a busca pelo conhecimento de maneira honesta, de maneira limpa, né, onde eu acredito que um debate deveria transcorrer dessa forma, das pessoas tentarem defender as suas ideias, mas utilizando-se de argumentos lógicos, argumentos honestos, não de truques baratos, né? Que é o que geralmente acontece nesses debates. Então, geralmente eu não assisto muito debates, mas o que a galera falou foi que a galera da Red Pill tomou um pau, né? Eu confesso que por eu não ter assistido, pode ser que eu esteja sendo injusto, pode ser que essa percepção que a galera teve não necessariamente seja uma percepção verdadeira. Pode até ser que eles não foram tão mal assim, mas é porque tiveram algumas partes ali desse debate, né, em que repercutiram bastante e a galera se apegou a esses trechos para falar que o pessoal da Red foi mal nesses debates, assim como aconteceu em outro debate também que teve, né, que teve até o Alexandre Paiva junto e tal, contra a Caroline Sardá e mais algumas outras pessoas aí, representantes do lado feminista, né? Enfim, e geralmente nesses debates, na maioria das vezes, o pessoal da Red sempre dá mal. E eu vou explicar nesse vídeo o porquê que, na minha visão, não se debate com feministas. Então, assim, eu fico impressionado como a galera, boa parte das pessoas, elas analisam a situação de uma maneira extremamente superficial. Então, o que a galera se apega é simplesmente ao fato do que aconteceu ali. A galera da Red Pill foi despreparada, não soube ali ter a sabedoria argumentativa para defender as suas teses ali e tal, e foram apanhados por pessoas que argumentavam melhor do outro lado e tal, e o pessoal simplesmente se apega a isso, o pessoal simplesmente acha, né, que a Red tomou um sacode simplesmente por conta disso. Os nossos debatedores foram mal preparados, e a verdade é que o negócio é muito mais embaixo do que isso. A verdade é que não é só questão de despreparo, sim, de fato o despreparo aconteceu, pelo menos dos trechos que eu vi, assim, eu consegui constatar isso, mas a questão é muito mais embaixo, né, ela é uma questão moral, ela é uma questão que vai do sistema. Então, para começar, quando você vive em uma sociedade pós-feminista, né, em que você tem um aparato estatal, um aparato legislativo, um aparato cultural que defende um lado e você tem um lado contrário que quer confrontar isso através de debate, é óbvio que esse lado, independentemente se ele for bem ou no debate, ele sempre vai ser perdedor. As pessoas elas não conseguem analisar esse tipo de coisa. Então a questão ela não é tão superficial assim, ela não é só de você ir mal ou bem no debate, a questão é por que se vai mal. É isso que as pessoas não conseguem enxergar, é isso que as pessoas não conseguem perceber, o porquê. E eu vou explicar nesse vídeo o porquê. Então assim, quando você vai em um debate contra feministas, em um sistema ginocêntrico como o que nós vivemos, como o que assola o Brasil, é a mesma coisa de você entrar num ringue de boxe, aí você tá ali com as suas mãos limpas e o seu adversário tá com pedra na mão, tá com um pedaço de pau, tá com um pedaço de faca, tá com um pedaço de qualquer coisa para te ferir. É óbvio que é uma luta desigual e você vê que você está em franca desvantagem em uma pessoa sábia, ela não vai aceitar esse tipo de luta e ela não vai entrar, porque ela vai perceber que isso é burrice, né? É óbvio. Então o debate com o feminista é a mesma coisa, então as pessoas se atêm muito ao fato de que, ai meu Deus, eles foram mal no debate. Para começar, esse tipo de debate
debate ele é uma armadilha. Por quê? Porque quando você vai debater com feministas, você não vai lá para debater argumentos nem para debater ideias, você vai lá para desmascará-las. Você vai para colocar à tona os ardis argumentativos, lembrando que a retórica feminista ela não reflete o que ele é na prática. Então, o feminismo ele é completamente distópico, ele é completamente uma coisa que ele fala algo e na prática é totalmente o contrário, né? Todo mundo sabe disso, elas falam que não odeiam homens, na prática elas fazem tudo aquilo que caracteriza ódio ao homem, misandria, etc. E é um movimento satânico que visa acabar e destruir o homem. Essa é a proposta do feminismo, apesar delas falarem sempre o contrário, elas sempre vão falar coisas genéricas como nós lutamos pela liberdade das mulheres e blá blá blá, nós lutamos contra o machismo, e aí a definição deles do que é machismo é um negócio totalmente subjetivo, é um negócio totalmente fora da realidade, onde eles deturpam o significado das coisas para tudo se encaixar naquilo que eles pregam, nessa ideologia doente deles e tal. Então, é um negócio demoníaco, é um negócio satânico, é um negócio que quer destruir o homem. Então, você não argumenta com quem quer te devorar vivo, com quem quer te esfolar vivo. Que é isso que as feministas querem. Elas querem acabar com os homens, apesar delas não falarem. Mas esse movimento em si, ele existe para isso. Né? Ele quer ver a miséria masculina. Então, quando você vai debater em um sistema como esse, você vai em franca desvantagem. E aí, grande bosta, né? Por exemplo, teve uma hora lá que a Caroline Sardella dá até uma lacrada ali, que foi nesse trecho que o pessoal se apegou para falar que o pessoal da Red foi mal, né? Porque ela fala, porque vocês aqui sempre vão com esse discurso de que eu não sou masculinista, pois eu bato no peito e eu digo que eu sou feminista. Cara, grande merda, entendeu? Você ter orgulho de defender uma pauta que tem todo um respaldo jurídico para dar proteção ali às asneiras que você fala, sendo que do outro lado você tem cancelamento o tempo todo. Você já viu alguma feminista misândrica sofrer cancelamento nessa sociedade? Você não vê, mas do outro lado você vê gente sendo cancelada. Por que você acha que o Felipe Chaves do canal Fúria e Tradição, o Ministério Público está fazendo uma devassa na vida dele? Simplesmente porque ele está acabando um a um com os argumentos feministas, através disso tudo. Ele está sendo categorizado como um cara perigoso. Toda vez que você vê uma pessoa que ela afronta esse sistema, ela é caracterizada como perigosa. Você acha que eles chamam o Felipe Chaves para debate? Não, por quê? Porque eles são muito espertos, eles vão selecionar justamente aquele tipo de pessoas que eles sabem que são patéticos, que são pessoas que eles vão levar lá como boi de piranha, entendeu? Como isca, para ridicularizar o movimento masculinista, para falar que é um bando de gente maluca, é um bando de gente ali que não sabe defender as próprias ideologias e tal, são fora da realidade, é um negócio patético, e é um negócio que com certeza vai reverberar e vai servir ali para os espectadores daquele podcast ali darem muitas risadas falando que o movimento Red Pill é um movimento fracassado, é um movimento de bando de loser e não sei o que e tal. Vai servir única e exclusivamente para isso, mas as pessoas boas da nossa comunidade, elas não são chamadas para debate. Você já percebeu isso? Por que, por exemplo, o Miguel da Atitude Alfa quase não foi chamado para debate? Porque o Miguel ele ia acabar com a raça dessas feministas, entendeu? O pessoal sabe muito bem selecionar quem eles chamam para debate. Por que, por exemplo, o Felipe Chaves não é chamado? Porque o Felipe Chaves vai acabar com esse pessoal, entendeu? Apesar de eu não concordar com tudo que o Fúria e Tradição defende, eu consigo reconhecer que naquilo que ele se propõe a fazer, ele é um dos caras mais fodas da nossa comunidade. Na defesa que ele tem da masculinidade, da psicologia feminina, masculina, nas definições que ele dá, o cara ele é simplesmente impecável e ele é irrefutável. Ele consegue trazer fundamentos de estudos e pesquisas científicas para fundamentar aquilo que ele fala. Então, assim, você vai debater contra um cara desse, o cara vai falar, olha, esse estudo tal, embasa o argumento tal, onde eu concluo isso. Acabou. Você vai argumentar o que contra um cara assim? Chama ele para debate para vocês verem. Eles não vão chamar, entendeu? Eles selecionam muito bem. Por quê? Porque eles querem ridicularizar o movimento da Red Pill. Mas vamos supor que acontecesse o contrário. Vamos supor que chegasse um cara lá que acabasse com essas feministas no debate, que fizesse justamente aquilo que eu falei, de você não ir para esse tipo de debate com a proposta de debater, mas com a proposta de desmascarar, e você acabasse com esse pessoal ali no debate. Meu filho, não tenha dúvida que na semana seguinte o Ministério Público ia estar na casa desse pessoal
revirando ali o computador do cara. Por quê? Porque alguém ali que trabalha nessa máquina ali, que provavelmente é apegado a essa ideologia, iria se sentir ofendido e iria acabar com a vida dessa pessoa. Iria haver cancelamento na internet, iria haver uma tentativa ali de assassinato de reputação, de destruição, de acabar com a vida dessa pessoa, como a internet sempre faz. Então, assim, o problema não é esse, é pelo mesmo motivo, tá? Que acontece, por exemplo, de um cara sofrer uma falsa acusação e ele ser culpado até que se prove o contrário. É pelo mesmo motivo que, se, por exemplo, uma mulher chegar na delegacia e falar que o cara agrediu ela, o cara vai ter uma medida protetiva e vai ser impedido de ficar dentro da própria casa simplesmente porque uma mulher falou que ele agrediu ela. É pelo mesmo motivo que, se, por exemplo, uma mulher falar que se sentiu incomodado por um olhar do cara, o cara pode ser preso, entendeu? É o mesmo sistema. Então, assim, é sobre esse sistema que a gente vive. Então, debates são erros. Agora, vamos falar do pessoal que foi para esse debate, né? O que acontece é o seguinte: esse pessoal que foi lá, que se dispõe, né, que geralmente é o pessoal chamado para esses debates, geralmente é o pessoal que tem um discurso leve, né? É um pessoal que geralmente ele amansa um discurso, porque eles querem ser moderados, porque eles querem farmar com esse tipo de conteúdo. E para farmar, né, com conteúdo masculinista, alcançar um público maior, você não pode radicalizar no discurso. Você tem que suavizar, você tem que soar razoável. Por quê? Porque senão você vai ser cancelado, as grandes marcas não vão querer te patrocinar. Você acha que alguma marca vai querer patrocinar esse canal aqui, o meu canal, onde eu desço o sarrafo aqui, onde eu falo palavrão, onde eu desço a verdade nua e crua no pelo aqui, sem cuspe e sem massagem, ninguém? Eles não vão patrocinar um canal desse daqui nunca. Eles não vão patrocinar um canal como o canal da Epifania, um canal do Coruja, nunca. Entendeu? Eles não vão patrocinar. Por quê? Porque eles têm compromisso ali com aquilo que é comercial, entendeu? Então esse pessoal que vai para debate, geralmente eles vão ter esse tipo de argumentação, justamente porque eles temem, eles vão lá para pisar em ovos, contra um outro lado ali que é totalmente protegido pelo sistema, que não vai amansar no discurso e que inclusive é muito bem preparado. Por exemplo, a Caroline Sardar, ela tem afiliação partidária. Ela, se eu não me engano, ela fez parte do PSOL, ela se candidatou a deputada estadual, acho que ela não ganhou, mas ela tem afiliação partidária. Esse pessoal é muito bem treinado e não tenha dúvida de que há muito dinheiro público envolvido nisso daí para preparar esse pessoal justamente para debater, entendeu? Então é uma luta completamente desigual e esse pessoal vai lá com todo o sistema ali que lhes protege e eles vão falar tudo que eles tiverem vontade, sem medo de cancelamento. A partir do momento em que o outro lado é intimidado moralmente por conta de todo esse sistema, onde se a pessoa for lá falar o discurso que ela realmente queria falar, ela é cancelada, o outro lado tem total vantagem ali, retórica no argumento do debate. Então sempre vai ser uma luta injusta. Então é um erro você debater. Sempre, sempre, sempre a Red vai sair humilhada, vai sair derrotada nesse tipo de evento. Quem realmente está fazendo a diferença na vida dos homens não vai para esse tipo de debate, entendeu? Porque a Red, ela não precisa ser defendida via debate. O que a gente precisa, minha amiga, é simplesmente fazer o nosso trabalho de formiguinha aqui. Eu ter o meu canal, o Epifania, o Coruja, o Raccoon, o Dom Sandro, o Consultor Magenta, o Davi, qualquer outro produtor, fazer os seus vídeos ali e despertar os homens ali na calada, no silêncio, entendeu? É um movimento que ele tem que ser silencioso, de conscientização e de mudança de mentalidade dos caras. Não tem que fazer alarde, entendeu? A gente tem que conscientizar o maior número de homens possível de maneira silenciosa, de maneira que as pessoas não percebam o que está acontecendo. Que quando elas vejam, os homens já estão, caraca, meu, o que está acontecendo? Os caras já estão assim, os caras estão não sei o que. Aí você vai ver um monte de reclamação delas. Pô, os homens não chegam mais na gente. A gente sabe que hoje em dia isso daí ainda é histeria, mas pode ser que chegue o dia que realmente o nosso conteúdo chegue a muita gente, né? Não tanto assim, mas que faça algum tipo de efeito e aliado à situação também, que vai piorar, na qual vai de encontro com o nosso conteúdo. Então pode ser que isso faça algum efeito sim, mas tem que ser de maneira silenciosa, entendeu? Então é isso, debate é a puta que pariu, entendeu? Eu jamais debateria com feminista. Se alguém me chamasse, se eu tivesse em evidência, eu faria igual o Dom Sandro faz. O Dom Sandro já foi diversas vezes chamado para debate, ele simplesmente falou, eu não vou debater. Por quê? Porque o Dom Sandro não é um cara inteligente. Ele sabe que ele, na garagem dele, fazendo os vídeos dele, ele desperta muito mais homem do que participando em debate. E tá certíssimo. Ele não tem que se expor, ele não tem que dar bandeira ali para ser alvo, entendeu?
de cancelamento. A gente já é alvo de cancelamento fazendo esse tipo de conteúdo aqui. Não precisa ser alvo de cancelamento se expondo para debate, ou sendo ridicularizado, ou ridicularizando outras pessoas, e aí você vai atiçar a ira de um Estado ali que é muito ginocêntrico, que vai te odiar, que vai querer utilizar toda a máquina estatal para te destruir, entendeu? É isso que acontece. Ou que aconteceria caso algum debatedor ali mitasse pra caramba e acabasse com essas feministas. Não tenha dúvida, meu amigo, o sistema ia se voltar contra esse cara. E é isso que as pessoas têm que perceber, que debates em situações como essas são inviáveis, tá bom? Escrevam o que vocês pensam sobre isso nos comentários, se vocês concordam, se vocês discordam, e até o próximo vídeo.